Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pod Brabo, o podcast que é de pessoas para pessoas. E no nosso primeiro episódio de hoje, nós estamos trazendo aqui o Elson Barbosa. Seja bem-vindo, Elson. Obrigado, Alexandre Jabu. O Elson, que além de amigo, é também um mentor, um conselheiro meu, me dá muitas orientações e está aqui para falar um pouco sobre o seu livro, o livro Brabo, que fala principalmente sobre liderança genuína, não é, Elson? Isso aí, Alexandre. Que alegria, cara, você estar aqui com a gente e falar um pouco aí sobre liderança, né? Que nos dias de hoje, ser líder não é nada fácil. Exatamente. Então hoje a gente vai bater um papo legal com o Elson. Vamos tirar. É muito bom a gente poder ler um livro e ter sempre o autor do nosso lado para a gente poder tirar dúvida, tentar entender o que ele quis dizer com aquele livro, né? E poder conhecer um pouco mais. Certo, Elson? Certo. Então, vou apresentar primeiramente ele, o Elson Barbosa. Ele é mestre em administração, especialista em consultoria. Ele já formou mais de 6.000 líderes aqui no Brasil, mais de 25 anos fornecendo consultoria na área de expansão e negócios de diversos portes, não só empresas pequenas, como empresas grandes também, tanto no mercado nacional quanto fora do Brasil. Além disso, ele é autor de 2 livros, sendo um deles o Brabo, e 4 e-books, inclusive nas línguas inglês e espanhol, não é, Elson? Isso aí, Alexandre. Isso aí. Quando você fala assim, né? A gente passa um filme na nossa cabeça e a gente entende que uma vida é feita de experiência, né? E hoje estamos aqui, vamos falar sobre Brabo. Isso, além de me encantar, me emociona também, né? Porque o Brabo, ele foi pensado, né? O Brabo foi pensado para pessoas de 18 a 38 anos. Isso não quer dizer que um cara de 54 anos não vá comprar Brabo. Certo. Né? Mas a adaptação, né, dessa linguagem mais jovem, ela demora um pouco de tempo. Né? E Brabo vem nesse sentido, falar de negócio, mas de uma linguagem bem fácil. Bacana, Elson. Para a gente poder começar então, Elson, conta um pouquinho da sua vida para quem não te conhece. Para quem não me conhece aí, pode ir no Instagram aí, fazer um merchan aqui agora, né? @WelsonBarbosa, _oficial. Né? Eu sou um cara transparente, nasci no interior de Minas. Sou pai, hoje tenho falo que eu tenho 3 garotos, né? 2 filhos e um neto. E durante muito tempo eu defini como propósito de vida criar uma empresa que possa ajudar pessoas, né? E que possa ajudar pequenos e médios negócios. Então, eu sou esse cara que eu até brinco que com 18 anos eu fugi de casa para entrar numa multinacional e fiquei nessa multinacional durante aí quase 3 décadas, né? E poder agora revelar e poder ajudar pessoas, né, com esse conhecimento, né, de quase 3 décadas é maravilhoso. Que bacana, Elson. Você comentou aí que você teve, então, uma experiência de quase 30 anos, Elson, na Exatamente. mesma empresa? Na mesma E empresa. hoje é difícil a gente conseguir ver uma pessoa ficar por mais de 5, 6 anos na mesma empresa, É né? verdade. A geração mudou, né, Jabu? Quando a gente fala da pessoa ficar muito tempo numa empresa, eu que sou da geração X, né, e anterior à minha, a gente tem aí os baby boomer, então a gente foi educado a ficar muito tempo numa empresa. Não tem nada de errado com isso, né? Só que a geração de hoje não vê mais por esse prisma, né? Eles veem que eles querem aprender, eles querem evoluir, né? Eles querem participar de uma carreira mais ativa ou até mesmo montar seu próprio negócio. Né? Então, a gente entende que, como a geração minha ficou muito tempo na empresa, a gente aprendeu muito. Né? Aprendeu muito como lidar com situações difíceis, aprendi muito também como lidar com crises. Né? E isso é fundamental, você transferir isso para a galera que está aí, né? A nova geração que está aí. E falta um pouco também da liderança, né, conduzindo essa galera que está chegando, não é? E liderança, né? A gente, Brabo tá aqui, né? A gente pode olhar para Brabo e a gente fala que genuíno, né? E você vai olhar a etimologia da palavra ser genuíno, né? Ser genuíno é ser congruente, né? Ser congruente com aquilo que você fala, ser congruente com aquilo que você faz. E liderança genuína, ela passa por um caminho, né? Eu não consigo, depois de amanhã, ser um líder genuíno, né? Primeiro, você tem que entender de gestão, né? Você tem que ser um bom gestor, depois você vai ter que ser um bom líder e depois você ser um líder genuíno. Então, permear esse caminho leva tempo, né? A grande maioria das pessoas hoje, se você perguntar, você que está aí na empresa ou no seu próprio negócio, questione o seu líder, né? Qual que é o papel dele? Tudo que ele te fala, ele faz, ou ele demonstra para você, ou ele te ensina,
Se ele faz, ele já está no caminho da liderança genuína. Se ele não faz, ele é apenas um gestor que sabe lidar com CRM, sabe lidar com metas e com objetivo. Só que a liderança genuína vai muito mais além, né? Os líderes genuínos, eles têm a vontade, né, de transferir conhecimento, né? E quando eu falo liderança genuína, não é o líder bonzinho, não, tá? Tem uma diferença gigante entre líder bonzinho, né, e líder que é meio malzinho, né? Liderança genuína é ser justo, né? Que você ensina, aprende e corrige. E diante de todas essas experiências que você teve, não só nessa empresa, mas pelo que eu sei, você também começou a trabalhar com 14 anos, né? Dentro Exato. de todas essas experiências, não só as profissionais, mas experiências sociais, experiência com família, experiência com amigos, o que você acredita, e que talvez você tenha até colocado no livro, né? Que todo líder genuíno tem em comum? Todo líder genuíno, o que está em comum nesse líder genuíno é que ele quer se doar e quer que seu liderado seja melhor que ele. Isso é liderança genuína. Né? Quando você entende que as pessoas que vêm após você, e que você possa liderar e construir uma carreira, que ela seja melhor. Eu vou te dar um exemplo de liderança genuína. O cara que me contratou, né, igual você falou aí, eu comecei a trabalhar com 14 anos, mas o cara que me contratou, um determinado tempo da minha carreira, eu fui o líder dele. Eu olhava para ele e assim, falava, cara, você me contratou. Você me deu uma oportunidade. E hoje eu sou, né, seu líder. Então, quando eu olho para isso e percebo, né, que essa liderança ela já está bem arraigada na gente. Uhum. E pessoas que entendem isso, nossa, eu contrato um cara e depois ele vira meu chefe no futuro, né? Isso já começa a premissa da liderança genuína. Né? Você trabalha para ajudar as pessoas, independente do cargo que elas venham ter no futuro. Então, isso é uma coisa ensinável. Claro que ninguém nasce líder genuíno. Né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que aprender com outras pessoas e você tem que viver. Né? Essa vivência te possibilita ser um líder melhor. Muito bacana. Você que comentou aí principalmente sobre essa nova liderança que você teve que fazer sobre o seu antigo gestor, né? Geralmente você já teve, durante todo o seu período de vida, você já teve pessoas que tinham... Você tinha uma certa dificuldade de liderar, pessoas que eram mais insubordinadas, pessoas que geralmente o perfil comportamental era um pouco mais complicado? Sim. E talvez eu fui um pouco desse cara, viu, Jabu? Talvez eu fui um pouco dele. É rebelde. Aquela ideia, né? O rebelde sem causa. Então, quando eu reflito sobre isso, eu fui uma dessas pessoas. Para você ter ideia, nesse sistema que eu trabalhei, nessa multinacional, esses caras me dispensaram 6 vezes. Você foi demitido 6 vezes. E você voltou 7, e né? voltei 7. Então, Então, 6 e volte 7. Exatamente. Então, entender isso, né? Eu traduzi para você, as pessoas merecem uma segunda chance. Qual é a segunda chance que você vai dar para elas? Né? Nem sempre a gente, quando é mais jovem, tem essa percepção que a gente quer ser agressivo, a gente quer mostrar o melhor resultado, a gente quer mostrar a melhor performance. Só que chega um certo momento que tem algo além disso. Né? E eu demorei para entender isso. Né? Quando você chega a um certo momento da carreira ou da sua empresa, você tem que entender que precisa buscar outras coisas. E eu não entendia isso muito bem. Depois eu fui entender, aí ficou melhor para mim. Aí eu entendi que as pessoas merecem uma segunda chance e a gente precisa trabalhar essas pessoas. Obviamente, eu estou falando aqui para pessoas que carregam valores, né? Pessoas de valores honestas e que têm capacidade para se desenvolver. O que não tem, cara, não há o que fazer. Né? Não dá para a gente também ficar o tempo inteiro parando nossa vida para ajudar quem não quer. E temos muitas pessoas que não querem nada. E como é que um líder pode fazer quando ele tem uma pessoa na equipe dele que geralmente é insubordinada, assim, rebelde, que precisa de uma segunda chance? Como é que ele vai lidar com essa pessoa? Cara, vou falar isso para você, que é uma coisa muito interessante, que é uma técnica, né? Que quem trabalha em grandes empresas vai entender. Quando você tem um cara, né, que ele está desafiando a sua liderança, você tem que entender o seguinte: você tem que treinar ele, desenvolver ele e acompanhar ele. É o famoso ombro a ombro. Se eu faço todo esse processo e esse cara não consegue evoluir, eu monto essa técnica chamada PAR,
que é um plano de ação regressivo. Quando você monta um PAR desse, é uma técnica, é uma ferramenta de gerenciamento e gestão, você consegue, né, colocar ele dentro de um plano que ele consegue sobressair em 97 dias. Né? Se ele sobressair, opa, então ele evoluiu para a próxima fase, o próximo degrau. E se ele realmente não evoluir, Jabu, cara, obrigado, vai ser feliz e vamos pro próximo, né? Porque não dá mais para a gente também ficar tentando do nosso lado e a outra pessoa não entende isso. Então, a ferramenta básica para isso chama PAR. Né? Eu criei um plano para desenvolvimento individual dessa pessoa. E por que regressivo? Par? O plano de ação regressivo, nada mais, nada menos, que eu coloco a data final da nossa última conversa. Por exemplo, eu e você aqui agora, a gente cria um par, eu coloco lá as premissas e essas premissas estão dentro do modelo REMAR. O que é REMAR? REMAR é eu ser restrito, né? Esse plano ser realizável, esse plano ele tem que ter uma restrição de tempo, ele tem que ser mensurável. Quando eu coloco isso dentro de um plano de ação, que todo mundo deve conhecer como plano de ação, eu coloco uma data final para aquilo ali. Por isso que eu falei 97 dias. Só que eu não chego lá no 97 e converso com essa pessoa. A cada 30 dias eu sento com ela individualmente e vejo a progressão desse plano. Essa pessoa vai perceber que no primeiro mês, se ela não evoluir, ela tem mais um. Só que esse PAR, infelizmente ou felizmente, né, o PAR, quando o cara não vai evoluindo, no segundo mês, Ele já sai. ele já sai. Né? E quando ele evolui um pouquinho, evolui no outro, no terceiro, ele consegue. Então, isso é para ele perceber também que eu pus uma data limite. Isso vale para tudo, para relacionamento, isso vale para promoção de carreira, isso vale para você ter um novo sócio. E transformando uma linguagem mais fácil, né, o famoso vesting aí nas empresas, nas startups aí de tecnologia, usa uma forma mais bonita, mas a gente sabe que é um par. Certo. Ô Elson, você comentou agora mesmo sobre o líder bonzinho, né? Sim. E eu acredito que deve ter muita gente que se identifica com esse líder bonzinho. E tem uma parte do seu livro que fala que todo líder bonzinho, ele gera resultados pífios. Exato. O que você quer dizer com isso? Cara, eu fiz um curso uma vez na Unicamp, com a minha mentora, Ieda, e com a Elaine, e eu aprendi sobre isso, né? Não, o líder que é bonzinho, ele não tem resultado, né? Os nossos avós já diziam, prefiro que sua mãe chore do que a minha. Só que eu não quero ser cruel nesse sentido, porque o líder bonzinho, ele quer agradar todo mundo, Jabu. Já o líder que é Genuíno? genuíno, brabo, e antes de eu entrar no brabo, tem um líder que é ruinzinho também. Ah, o líder ruinzinho, se você for em brabo hoje e perceber que tem uma descrição dos líderes ruinzinhos lá. São 8 tipos de líderes ruinzinhos que você pode perceber, eu escrevi isso em brabo. E, às vezes, o líder ruinzinho é o que só quer levar vantagem sobre o liderado. Às vezes, não, maioria das vezes, ele quer levar vantagem. Ou vantagem de promoção, ou vantagem de adquirir algo daquele liderado. Então, no meio de tudo isso, tem a liderança genuína, né? Que quando o liderado vence, o líder genuíno se afasta dos holofotes, né? E se eu traduzir isso de uma forma mais fácil para você entender que é um líder genuíno, é você entender que é um líder justo. Ele age com justiça. E tem várias páginas aqui falando sobre esse tipo de liderança, né? Quando você é justo. Porque o líder bonzinho, algum momento ele vai ter burnout na vida dele, que ele quer agradar todo mundo dentro da empresa. Né? Geralmente, naquelas pesquisas de recursos humanos, né? Aquele líder bonzinho é o primeiro ali. Né? E o líder que é justo, né? Que cobra, que ensina, né? Ele já está, né? Ali no meio ali. Mas nós temos também ali o líder que é malzinho também. Mas o líder malzinho, né? Como eu acabei de falar, é um líder que busca apenas a própria luz. Ele não busca a luz dos liderados. E é interessante isso, né? Eu já passei por esses 3 papéis. Então, não posso vir aqui falar para você, pô, esse cara é assim, aquele é assado. Não, eu já passei por ele. Eu já fui um líder bonzinho, já fui um líder malzinho, e fui malzinho durante muito tempo. Não posso desfazer disso. E depois eu aprendi a ser um líder genuíno. Né? Então, para você permear uma liderança genuína, infelizmente ou felizmente, você acaba, né,
fazendo isso. Se você pega uma diferença entre um líder e um gestor, a diferença é gigantesca, né? Porque eu entendo que um gestor é mais um cara que cobra, que trabalha meta, que trabalha objetivo, que conhece CRM, né? Que conhece de funil de venda, que conhece, às vezes, do negócio dele ou do produto, né? E as pessoas confundem hoje em dia entre o que é gestor, o que é ser líder, né? E talvez você não consegue ser líder aos 30 anos. Talvez você não consiga. Não vamos aqui também dourar a pílula, que a gente sabe que não funciona assim. Mas talvez você consiga ser com 40 anos, né? Porque isso exige experiência. Isso exige todo um manual de crises, né? Que você tem que passar pela vida para poder suportar esse tipo de liderança, né? Porque o gestor, quando você bate a meta ou quando você tem sucesso em algo, né, o gestor primeiro aparecer na frente, né? A liderança genuína já é o contrário, né? Os liderados ficam à frente, né, do negócio ou da meta ou do objetivo alcançado, e o líder realmente ele se afasta naquele momento, né, para entender que o papel dele é aquele mesmo, né? Deixar que as pessoas brilhem, e ele fica ali para suportando todo esse processo, né? Porque liderança, né, Jabu, a gente sabe que é ser pai, é ser mãe, é ser o psicólogo, né? É ser o O confidente, mentor. e não deixar que isso nada afeta ele, Sim. ser o mentor. Então, assim, nada vai afetar esse cara. Por quê? Que aí é uma outra estrada que a gente chama de inteligência emocional, né? Ele sabe dividir isso. E o líder genuíno pode olhar para você, Jabu, e falar o seguinte: cara, eu gosto de você, mas eu vou te demitir. Né? Bate a sopra. Bate a sopra, em alguns momentos. Elson, e nesse período que você comentou que já foi um líder bonzinho, você se identificava como um líder bonzinho? Ou como que você se identificou como esse líder com resultados ruins e se transformou num líder brabo? Como é que você passou por essa trajetória que você falou? Começou como líder bonzinho, depois foi um líder malzinho e virou um líder brabo. Então, voltando à primeira síntese da sua pergunta, a gente, quando e eu comecei, né, com 14 anos, né, 14 anos eu já liderava já aí 400 pessoas. Óbvio que eu não entendia nada disso, óbvio. Então, eu queria agradar. Com 14 anos, você quer agradar, ou então chutar a porta. Mas eu entendia que se eu chutasse a porta, eu tinha um risco até de vida, tá? Então, o que acontece? Então, eu era do bonzinho, eu queria agradar todo mundo. Agradar os caras do escritório, agradar os caras da operação, do chão de fábrica. Você trabalhava com o quê com 14 anos? Com 14 anos, tem uma empresa que hoje não existe mais. Eu trabalhava numa indústria de cana, né, que fazia açúcar e álcool. Olha para você ver. E meu chefe, que era chefe mesmo, pediu assim: ó, toma conta daqueles 400 caras que tá ali trabalhando naquele canavial de cana. Quando o cara cortava a cana, como eu sou bom em matemática, eu adoro matemática, né? Mente cartesiana é assim, né? E eu anotava a quantidade de metragem. Anotava todo dia, né? Um serviço braçal muito... hoje é insalubre, tá? Hoje nem existe mais. Isso na década de 90. E eu entregava, né, essas metragens no escritório, e no sábado eu trabalhava até meio-dia, e depois de meio-dia a gente somava esses valores que o cara cortou de metragem para a gente pagar ele no final da tarde. Uhum. E todo sábado tinha que fazer o pagamento. Em dinheiro. Em dinheiro. Isso na década de 90. Estava mudando o plano do cruzeiro para o real, unidade real de valor, né? Eu tinha que converter cruzeiro, né, 100 mil cruzeiros em R$1. Né, que depois, quem não estava nessa geração entende que R$1 era $1, né? E, cara, eu aprendi muito nesse sentido. Então, entender todo esse processo, né, no início, eu era um líder bonzinho. Porque eu também corri risco de vida. Aqueles caras que estavam ali comigo não era fluxicheira, eram pessoas violentas, né? Um trabalho totalmente insalubre, Braçal, né? braçal. Então, mas eu não tinha essa noção. E mesmo depois eu entrando nessa multinacional com 18 anos, né, logo após a verdade que o RH me contou dessa empresa, eles me falaram o seguinte: Wells, trabalhe duro, estuda, que a cada 3 meses a gente te promove. Eu acreditei nisso. E realmente, e deu certo. Deu certo porque eles me deram a oportunidade, me davam a oportunidade,
E eu gosto muito de estudar e dedicar, então eu agarrei essa oportunidade. Por isso que eu entrei na parte operacional e saí como um executivo de expansão, porque a cada momento eu queria para o próximo cargo. Mas logo no início, lá, Jabu, eu não entendia muito bem. Então, nesse período eu era bonzinho, talvez com meus 25 anos eu era um líder malzinho. Acho que dos 25 aos 30 eu fui Você muito já mal. era gestor nessa época? Eu já era gestor de operações. Eu era muito malzinho. Chegou um momento na minha vida, aí aos 34 anos, que eu era da auditoria. Aí imagina quem que é auditor. Quem que é auditor que está me ouvindo aí sabe qual é o peso que ele carrega, né? Que ele chega numa empresa e ele... Ninguém quer ver o auditor. E ninguém quer ver o auditor. Então, e essa fase da minha vida é uma fase que eu era o líder, né, malzinho, que às vezes eu pegava um cara ali que não estava dentro das normas de compliance e eu tinha que demiti-lo, né? O cara tinha 20 anos e não era eu. Não era eu, era a empresa. São normas, né? São normas da empresa e eu lembro dessa fase, quando eu chegava em uma loja, em uma unidade, que os caras me viam, eles já até baixavam a cabeça, né? Falaram, nossa, eu sou o próximo da vez. Então, assim, mas faz parte. E depois essa fase passou da minha vida profissional, eu entendi que era só o trabalho. E aí que você vai juntando, né, os pedaços do líder bonzinho, do líder que não é tão bonzinho, que você vai começando a construir uma liderança mais justa, né? Uma liderança honesta para você e para o liderado. Porque liderança genuína é isso, né, Jabu? O que eu falo, eu faço. Se eu falei que eu vou fazer algo, vai lá e faça. Se eu não falei, eu não faço. Então, eu tenho que ser congruente, eu tenho que ser verdadeiro com as minhas ações. Se eu falo para você que a gente vai andar de bicicleta no domingo, 9 horas, eu organizo com você, eu arranjo a bicicleta e eu vou com você. Se eu falei que eu não vou, eu não vou. Sim. Então, eu não posso deixar uma mensagem e fazer outra ação. Né? Então, eu deixo a mensagem e depois eu faço a ação. Então, isso é exemplo, né? Agir pelo exemplo. Né? Tem uma frase militar muito bacana, né? Que fala que o discurso convence, né? Mas o exemplo arrasta. Então, eu acredito muito, né, nesse tipo de movimento. Durante esse período da sua vida, onde você estava começando a liderar, trabalhar com auditoria, você tinha alguma referência que você gostava de seguir, que era para você uma liderança, onde você mirava e... Cara, eu trabalhei com muita gente, Jamon. Eu trabalhei com argentinos, chilenos, com mexicanos. Mas teve um cara que logo que eu entrei na faculdade, ele era auditor da Vale do Rio Doce. Ele é um professor meu. Né? E aí eu olhava para ele, eu fazia várias perguntas para ele no sentido de como é que é ser auditor? E ele trabalhava para essa empresa chamada PricewaterhouseCoopers, uma das maiores do mundo, né? E ele me inspirou muito, né? Que é um cara muito correto, assim, tá, sisudo, muito direto. E eu falei, cara, esse cara é fantástico. Então, durante a minha fase na graduação, eu me inspirava muito nele, na questão da auditoria, do compliance, né? Isso me tornou uma pessoa melhor por eu ver ele agindo, entendeu? Ele fazendo, falando. Era um cara congruente. Era um cara congruente. Na parte de compliance, de auditoria, é um cara que eu me inspirei muito no comportamento dele. Uhum. Né? Ele era congruente. Tudo que ele falava, os relatórios que a gente discutia, era muito congruente com as ações dele. Bacana. Welson, dentro dessa experiência como auditor, eu imagino que tenha sido incrível para você. Uma experiência onde você tinha os processos bem estabelecidos, você tinha que cumprir com os processos, né? E muitas vezes falar não. E eu acho que uma habilidade muito importante do líder é saber ouvir o não. Porque saber falar não é difícil, mas saber ouvir o não, acho que é mais difícil ainda. O que você acredita que você pode contribuir com a gente? Como que uma pessoa aprende a ouvir não? Para ela se tornar um líder referência, para ela ser uma pessoa referência? Essa pergunta sua é complexa, mas eu vou tentar traduzê-la de uma forma mais simples. Hoje a gente sabe que a gente vive a geração complexa da questão do não. Só que a gente pode voltar aí na etimologia da palavra e entender que vários autores há quase 40 anos escreveu sobre isso. O não é para o Welson Barbosa, o não é para o Alexandre Jabu. Um exemplo disso, quando você faz uma sugestão vendendo um produto ou vendendo um serviço e o cliente fala não, ele está falando não para o produto
e para o serviço. Só que hoje nós criamos uma cultura, né, de que tudo pode. Tudo pode, tudo é permitido, né? Então, se a gente não entender isso, né, o não ele é destruidor. Né? Hoje você pega pessoas que não têm uma inteligência emocional e ele recebe um não da namorada. E quando ele recebe um não da namorada ou da noiva que não quer casar com ele, por algum motivo, esse cara pensa, né, em ceifar a vida dele. Claro que isso, né, a gente não fica falando todo momento, né, Alexandre? Mas é a verdade sobre o não. Né? E a gente entender que o não é para uma determinada situação, o não é para um determinado produto ou serviço, você consegue separar isso. E para a nossa vida também. Né? Se a gente quer respeitar e ser respeitado, que a gente respeite a opinião alheia também. Né? E às vezes o pior não é aquele que você dá um não, né? Ou você dá um sim querendo dizer não. Né? Que às vezes a gente como líder, a gente quer absorver toda a operação, quer absorver toda a estratégia e falo sim para tudo. Sim. E se eu falo sim, o que acontece comigo? Com o passar do tempo eu vou ter o quê? Um desgaste mental. Né? Então, um burnout. Então, a gente entender que o não é necessário, né? Talvez, eu acredito que você fala muito mais não durante a vida, quando você entende isso, do que sim. Né? Porque dizer o não não é fácil, né? Por exemplo, você sempre ofereceu uma resposta sim para as pessoas. Quando você começar a dizer não, o que acontece? As pessoas vão começar a te rejeitar. Rejeitar, falar que você não presta, que você não serve mais, você não está nem aí. Você né? só pensa em você. Exatamente. Então, assim, entender a resposta do não em situações profissionais é importante. E na vida pessoal também é importante. Porque se a gente não tem essa sabedoria, essa inteligência de dividir, né? Não enrolando as pessoas. Eu não posso fazer, eu não vou fazer, eu não consigo te ajudar, eu não posso assinar esse contrato. Simples. Né? Eu não tenho que, às vezes, né, pautar nem querer agradar. Nossa, se eu falar não, eu vou perder a amizade do Elcio. Né? Então, se eu vou por esse caminho, né, e eu sou congruente, eu sou honesto, A gente eu volta sou naquela transparente. questão do líder bonzinho, né? Exato. Que o líder que só se prejudica e não consegue atingir resultado. Exatamente. Tá vendo que é um looping, né? Sim. A gente vai andando, de repente você cai, né, talvez na mesma armadilha. Então precisa ter serenidade nesse momento, né, que você possa escolher o melhor caminho. Por isso que eu falo que leva tempo, né? Não dá para mim amanhã ser um líder que eu consigo conciliar esses aspectos, né, de liderança que é mais emocional do que operacional. E o emocional fala bastante também, né? Principalmente para quem é líder e está lidando, às vezes, diretamente com o sócio, com algum diretor, com algum responsável ali pela empresa que tem um cargo elevado. E dentro disso, Elcio, eu sempre ouvi muito que o líder ele não pode demonstrar muito as suas emoções, certo? Que o líder tem que ficar ali mais recuado, que ele não pode demonstrar, às vezes, que ele está triste, que ele trouxe um problema de casa. E tem uma coisa no seu livro que eu até anotei aqui, que eu achei muito interessante, um capítulo que fala que todo líder deve ser emocionalmente inteligente. O que você quer dizer com isso, Elson? Cara, e você falou que tem um capítulo desse e acho que tem, eu coloquei 10 subtítulos, né, falando sobre isso, é interessantíssimo, né? E se a gente não está preparado para ser líder, você não deve ser líder, cara. Não vai. Se você hoje você olha para a galera e aí se você dá um Google aí você vai ver que a geração millennials, né, a geração Z, eles não querem liderar. E aí você entende que para liderar realmente não é só sentar na cadeira. Para liderar você tem que ter uma base, né, psicológica para isso. Se você não tiver, melhor não liderar. Melhor não liderar. Porque o líder, Jabu, é carregar uma pedra no ombro, do lado de cá, e carregar outra do lado de cá. Né? O que é carregar uma pedra? Aqui eu carrego a pedra dos liderados, o pai, o psicólogo, né? Então, o companheiro, o mentor. E aqui eu carrego a estratégia da empresa. Sim. Então, eu sou o fiel da balança. E se eu não entender isso, cara, eu vou ser um gestor que lidera CRM, que cobra meta. Aí é gestor. Mas quando eu entendo isso,
né? Eu divido essa pedra, não fica tão pesada. Então, se eu entender que o que eu tenho que fazer, né? Sem precisar ser o líder bonzinho, ruim, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu preciso fazer? Então, quando eu entendo isso, eu sou um líder emocionalmente preparado. Então, isso vai demandar que eu estude mais, que eu tenha mais mentoria, que eu converse com pessoas mais experientes, né? Que as pessoas experientes, elas têm mais Bagagem, né? bagagem para nos ensinar. Eu adoro conversar com pessoas que têm 60, 70 anos. Elas conversam comigo e eu vou pegando ali, né, os códigos do que eu posso, né, aplicar. E isso é sabedoria. Diferente de todos, eu pego a minha sabedoria, coloco num livro ou gravo um vídeo. Mas os mais antigos não têm essa capacidade, porque também para eles já não faz muito sentido. Mas eles são riquíssimos nisso, né? Então, a gente entender isso, né, o líder genuíno entender como é que ele faz isso, demanda muito mais uma questão de sabedoria do que estudar um livro qualquer, ouvir um podcast, né? Demanda muito mais essa troca de experiência. Bacana. Você comentou uma coisa aí muito interessante, que é se a pessoa não se sente preparada para ser líder, então ela não deve assumir. E quando ela sabe que ela está pronta para ser um líder, para ser não só um gestor, mas a partir de agora eu vou carregar essa responsabilidade de ter várias pessoas sob o meu olhar e que também eu vou ser exemplo para essas pessoas. Quando que ela se sente que ela está disposta, o que devem ser os primeiros passos que ela deve fazer, como que ela deve conduzir a equipe? Essa pergunta também ela é complexa, mas eu vou tentar dar uma resposta. Ela tem várias respostas, mas eu vou tentar dar uma resposta bem simples. Você sabe que nós temos emoções primárias, certo? O ser humano, qualquer ser humano sobre o planeta Terra, ou dentro do planeta Terra, ele tem 4 emoções primárias. Primeira emoção primária, medo. 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 Depois, tristeza, alegria, amor. E dessas emoções, derivam as demais. Uhum. Porque aí, por exemplo, eu estou com medo. Eu estou com medo? Tem que ter coragem. Ou eu estou triste. Nossa, eu estou triste, como é que eu fico feliz? Uma interrogação. Nossa, eu estou com raiva. Nossa, estou com raiva, como é que eu faço? Pode virar um combustível sua raiva, não pode? Sim, sim. Então, se a gente entende essas 4 emoções principais do ser humano, você é a pessoa melhor. Né? Então, assim, a liderança genuína que eu descrevo em Brabo, e falo isso com muita alegria, é você entender essas emoções primárias. A partir do momento que eu entendo elas, cara, você consegue. Até então, quando você não entende, né? Vou dar um exemplo complexo disso aqui, mais fácil, Jabu. Por exemplo, como é que eu saio da tristeza e vou para a alegria? Né? Não sei. Como é que eu saio da alegria e vou para... Buscando fazer atividades que te façam alegre? Viu? Então, esses princípios desses sentimentos primários, tem como você sair de todos eles, não tem? Tem. Se eu tô com medo. Primeiro você tem que se identificar, né? Exato. Identificar qual que é o sentimento que você está sentindo. Perfeito. Viu agora? Então, a partir desse momento, quando você identificar, eu tô triste, como é que eu saio da tristeza? Como é que eu saio? E muitas vezes, quando o líder vai assumir, ele está com medo. Ele precisa ir para coragem. Exato. Que é exatamente o que a liderança genuína fala, né? Exato. Ele tem que sair desse medo para essa coragem. Mas eu acho que se ele não tentar, Exato. ele não vai conseguir. Uma hora ele tem que tentar. Perfeito. E essa tentativa, que é como que eu digo, que é maravilhoso essa tentativa. Eu sair de um estado para outro estado. Porque a emoção é um estado, não é? Sim. Você escolhe ficar triste? Não. Mas se eu tô triste, eu não escolho sair da tristeza? Sim. Olha que legal. Se eu tô com raiva, eu escolhi ficar com raiva? Talvez sim, talvez não. Mas você pode sair da raiva? Posso. E qual é o combustível depois da raiva? Né? A raiva, né? Quando eu saio, quando eu vou para outro, né? Para outro estágio, eu consigo, né? Me manifestar de forma que eu entenda que eu estou dominando as minhas emoções. Né? Ou eu domino as minhas emoções, ou elas vão me dominar. Liderança passa por esse caminho. Né? Eu estou ali para liderar, para suportar os meus liderados e suportar a estratégia da minha empresa, do meu negócio. Se eu não entender isso, cara, então, assim, tem que voltar capítulos atrás e se reconfigurar dentro dessas emoções primárias. Por isso que você comenta muito sobre ser
emocionalmente inteligente. Exato. Passa um pouco por essas emoções, pela identificação das emoções, como sair dessas emoções que às vezes nos desagradam ou que são combustível, né? Como você comentou. A raiva para alguns pode ser algo ruim, para outros podem ser um combustível para sair daquele estado de inércia que a pessoa está, né? Exato. Exato. Bom, Elcio, falando um pouquinho agora sobre a parte... Tem um capítulo que eu também achei sensacional, que ele descreve mais de uma autorresponsabilidade. Ele fala das autorresponsabilidades do líder. E eu acredito que a palavra autorresponsabilidade é uma das premissas para uma liderança. E assim como a congruência, assim como a coragem. Sim. Mas a autorresponsabilidade é uma das premissas da liderança. Fala um pouquinho pra gente sobre essas autorresponsabilidades que o líder deve ter para poder seguir. Então, a autorresponsabilidade, né, gente, assim, a gente entende que tudo que acontece, pelo menos está em Brabo, se você lê o capítulo 2 de Brabo, a autorresponsabilidade é quando você entende que tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece é sua responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo ambiente que a gente vive, certo? Eu sou responsável. Eu não posso pôr culpa no outro. Eu sou responsável pelo meu peso, eu sou responsável pela minha disciplina de ir na academia, certo? Então, quando eu entendo que autorresponsabilidade, né, é eu saber que tudo que eu falo, a minha comunicação, é minha responsabilidade. E até a nossa forma de pensar, né? Exatamente. Então, quando você entende que é autorresponsabilidade, se der errado, cara, quem errou primeiro foi você. Se der certo, tudo bem. Pode ser você e mais, né, o seu ambiente, mais seus parceiros, seus amigos. Pode ser um monte de coisa. Então, a gente, quando entende sobre autorresponsabilidade, a gente fica melhor. Porque aí eu paro de culpar o outro, né? Eu paro de pôr culpa no outro. Ah, eu não tenho um salário bom porque a empresa não me paga. Né? Ah, eu não crio um negócio porque eu não tenho dinheiro. Né? Ah, a minha empresa não cresce porque ninguém me ajuda. O governo está me Exatamente. roubando. O governo está me roubando. Então, é um monte de premissas que você não tem controle. Você tem controle daquilo que você é autorresponsável. Né? Então, eu tenho que olhar para mim, o que eu posso mudar? O que eu não mudo? Né? Então, o que eu não mudo, cara, esquece. Mas o que eu posso mudar em mim? É me qualificar? É correr atrás? É persistir mais? Né? Então, quando você fala isso, Alexandre, me veio um pensamento aqui, que eu vou até te fazer uma pergunta, se você me permite. Pode fazer. Pode ser? Pode. E esses tempos aí a gente tava conversando, e antes de entrar aqui no podcast, né, que é o Pod Brabo, né? Você tava me falando, assim, hoje você tá com, né, 33 anos, cara novo, novinho, bacana né? demais, novinho, Michel Teló da vida aí, né? E o que acontece? Nessa altura da vida, o que mais assim, o que realmente, uma coisa que você gosta de fazer, que realmente transcende a realidade da sua vida, para um lugar mais tranquilo? O que você gosta de fazer, um hobby seu assim? Bom, Elson, Te peguei, né? quando a gente fala de hobby, cara, o que eu mais gosto de fazer é jogar. Independente do que seja. Mas qual tipo de jogo? Eu sou fanático em jogo de estratégia, gosto muito de jogo. Me dê um exemplo do jogo de estratégia que você gosta de fazer. Age of Empires. É um jogo que eu sou apaixonado, gosto muito de jogar. Jogo de RPG também. Jogos onde você pode ali ter o controle sobre a situação, onde você tem que pensar, raciocinar, porque eu acho que esses tipos de jogos... Eu não sei, eu sinto que isso aconteceu muito comigo, mas eu acredito que esses tipos de jogos acabaram me ajudando a desenvolver muito a parte lógica, a parte racional. E quando eu olho para trás, cara, os principais jogos que eu jogava quando eu era criança, que o primeiro contato que eu tive, se eu não me engano, foi com Atari. Atari? Começo da década de 90. Nossa, eu joguei isso, viu? Depois passei pro Super cartucho Nintendo. grande? Cartucho, era um joystick, né? Um botãozinho aqui. E aí? E depois eu já migrei lá na minha adolescência para computador. Então aí já saí do console e fui para computador. Mas é algo que me desliga
É algo que eu saio aquele ambiente que às vezes eu estou pensando muito racionalmente. Então, você falou uma coisa maravilhosa nossa, você é um cara de mente cartesiana, né? Sim. Eu também sou e a gente sofre muito. E quando você tá nessa sinergia no jogo, você acaba abstraindo desse cérebro. Totalmente. Você vai para outro mundo quando você vê já passando 2, 3 horas e acaba que é um treinamento para a vida. É um treinamento onde você está ali estimulando a sua lógica o tempo todo. Você está estimulando partes do seu cérebro que no dia a dia, às vezes, você não tem essa possibilidade, né? Oh, então, mas é um momento que eu tiro mesmo para descansar, um momento que eu saio desse ambiente mais corporativo e vou para o meu mundinho. Que legal. E aí você me falou que você leu Brabo. Demais, 2 vezes. Leu? Isso é bacana. Tem cara bacana do Brabo que as pessoas estão lendo. Um cara comprou um Brabo lá do Acre, eu acho que do Amazonas. E eles mandam para mim no meu Instagram, né, foto de lendo, e alguns têm até certa dúvida, e você sabe que eu respondo a todo mundo, né? Então, e você leu Brabo, e qual a mensagem que Brabo deixou para você, assim, para sua vida profissional, pessoal? Acho que a primeira de todas é que o Brabo não é só uma leitura rápida, é quase que um livro de cabeceira. Legal. É um livro que você pode consultá-lo sempre que necessário, porque ele não serve só para quem lidera equipes, mas para quem lidera empresas. Você tem ferramentas ali que grandes empresas utilizam no dia a dia. Bacana. Ferramentas estratégicas. Então, que eu não vou falar, vou deixar para vocês fazerem leitura, que eu acho que senão eu estou abrindo muito sobre o livro. Mas é um livro de cabeceira que você pode consultar o tempo todo. E falando especificamente da liderança, são 2 coisas que me marcaram, não só no livro, mas que marcaram na vida também. Acredito que quando a gente fala de liderança genuína, do líder brabo, a gente está falando de referência. A gente está falando de alguém que é congruente. Então, quando alguém fala de liderança, para mim, não necessariamente eu penso num gestor, mas são aquelas pessoas que são referências para mim. O Welson, para mim, é uma referência. Nunca Obrigado. foi meu gestor, mas por tantas vezes que a gente já conversou, por tantas orientações, mentoria que você me dá de graça, é esse tipo de coisa que a gente guarda e que a gente carrega na vida. É mais do que simplesmente falar que um líder ele precisa ter autorresponsabilidade. O líder, ele é a referência. E aí você pode escolher. Você quer uma referência para o bom caminho, para o mau caminho. Você quer uma referência... Porque se aquela pessoa é referência, ela já passou por aquilo. Então, você quer menos dificuldade sempre passar por aquilo. Então, para mim, o líder, ele é a referência no que você está buscando, né? Legal. E outra coisa que você falou, e me veio aqui à cabeça, e você falou assim, pô, eu vou liderar, eu vou montar meu negócio. Brabo foi feito para 2 vias. Tem pessoas que não querem montar nada. Sim. E tá tudo bem. Você pode ser líder dentro da empresa. Você não quer montar nada, né? Você não quer montar um negócio. Brabo te ensina você a montar um negócio do zero, né? E tá tudo bem. E Brabo também vai para outro caminho. Ah, eu não quero... Vamos lá, eu não quero criar meu próprio negócio, mas eu quero crescer numa empresa. Eu quero virar presidente daquele negócio. Sim. Né? Então, você pode empreender dentro da própria empresa que você trabalha. É o que a gente chama de intraempreendedor, né? A capacidade... Eu sou um intraempreendedor. Só de 2018 para cá que eu realmente empreendi fora do circuito, né, corporativo. Então, você pode crescer na carreira, você vai encontrar isso em Brabo. Né? Se você quer crescer na carreira, quer subir na carreira, tem não só dica, mas experiência para você fazer. Ou você quer montar seu negócio. Ah, eu quero montar meu negócio, como é que eu faço? Você também pode encontrar isso em Brabo. Então, aqui, quando eu digo isso, né, para não se prender a um determinado... Né, nosso podcast aqui fala muito bem, né, Alexandre Jabu? Pode Brabo de pessoa para pessoa. Qual que é seu sonho hoje na altura da vida? O que você quer fazer? Onde você quer começar? Né? Então, dá esse caminho, por isso que você falou muito bem, e a intenção de Brabo é ser um livro de cabeceira. Não tem ali uma sequência do que eu vou fazer. Eu posso abrir Brabo todo dia de manhã, dar uma lida, entender se aquilo ali é válido, e eu garanto para você que é válido, né? Eu já fiz esse teste. E você consegue ir para o próximo degrau, ou, né, o seu próximo desafio. Certo. Perfeito. Bom, Elson, falando agora novamente sobre... Deixa eu te fazer mais uma última pergunta, você me permite? De entrevistador para entrevistado, pode.
Seguinte, e você, Jabu, o que você imagina, né, profissionalmente agora? O que é o Alexandre Jabu? O que ele imagina para os próximos anos da vida dele aí? Que eu sei que é um cara realmente especialista, né? Que entende muito bem de compliance, de controle. É um cara que já trabalhou em grandes empresas como BR Malls, né? Hoje faz um trabalho fantástico numa empresa aqui de Uberlândia, né? E o que você imagina estar fazendo aí nos próximos anos? O que você busca tanto na sua vida profissional e que você realmente faz com maestria? Bom, Elson, quando eu olho para trás para minha carreira, eu vejo que eu circulei demais em vários departamentos. Isso me deu uma visão muito grande, uma visão holística do mundo corporativo como um todo. Então, eu comecei lá atrás na área comercial, comecei com pesquisa de mercado, Olha, depois eu fui para a área comercial. pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado. Que Trabalhei bacana. também no IBGE. Caramba, bicho. Por isso que você é mente Fazendo cartesiana. pesquisa. Mas trabalhei durante muitos anos na área comercial. E, por incrível que pareça, totalmente diferente, porque na época eu queria muito me desenvolver na parte de marketing. Mas por que marketing? Porque eu admirava muito o conceito que as pessoas traziam do marketing, do poder que o marketing tinha em relação às empresas. Então, o marketing ele tinha um poder de mudar completamente o resultado de uma empresa. Isso, para mim, me chamava muita atenção. Até que tive um líder também, uma referência na época da minha segunda faculdade, que eu fiz 2 faculdades, que ele mudou pela liderança dele, ele conseguiu me convencer a mudar completamente de área. Então, eu saí desse pensamento comercial e marketing e fui para a área financeira. Olha. Que na minha época, na minha faculdade... Então, você teve um líder que te... Mudou completamente. Até legal. hoje, eu lembro muito dele. Legal. E quando a gente faz essa transição de uma área para outra, a nossa vida muda completamente. Claro. Eu saí de uma área comercial e, de repente, eu falei, eu quero fazer gestão financeira, eu quero trabalhar com isso. Até chegar aqui onde hoje eu sou controller financeiro, então eu trabalho... Basicamente, eu falo que com 2 coisas específicas. Performance e resultado. Porque o controller financeiro ele é mais do que um especialista financeiro. Não, e você falou uma coisa aí que qualquer empresa, qualquer pessoa precisa. Performance e resultado. Performance e resultado. É mais do que só a cultura do resultado, né? Cultura do resultado. Então, ele é muito mais do que só o especialista financeiro. O cara que entende ali de uma gestão financeira, de uma gestão contábil. Ele tem que ser, como eu falei, tem que ter uma visão holística do negócio. Ele tem que olhar para dentro da empresa em todos os departamentos, tem que olhar para a parte de RH, a parte de marketing, a parte de operação como um todo. Legal. A parte comercial que a gente vê que é o coração hoje da empresa. E através de entender como que está a performance do meu negócio, como que eu posso fazer para potencializar a performance, que é uma coisa que tem muito a ver comigo. Sim. Acho que a gente tem que carregar o que a gente é para a nossa profissão, para o nosso dia a dia, para as nossas coisas. Então, muito do que eu penso hoje em relação ao que eu quero é continuar focado nessa parte de performance, de resultado, de controle, de indicador. Legal. É oferecer cada vez isso mais para quem precisa. Por mais que as pessoas acreditem eu estou muito bem no meu negócio, eu acredito que sempre podemos melhorar, sempre podemos, até na parte de inteligência artificial, que é uma área que se fala muito, mas se conhece muito pouco. Sim. As pessoas ainda têm bastante dificuldade para saber como que eu entro nesse mercado. O controle ele tem que saber, ele tem que entender como que ele pode potencializar os resultados de uma empresa para poder, através da inteligência artificial, para trazer mais resultado, para trazer mais performance para o negócio. O famoso KPIs aí, né? KPIs, indicadores, né? De OKRs, objetivos, tudo a mesma coisa. Não, eu acho que qualquer pessoa precisa de um cara como você. Se ele não tem, que ele procure, que vai te ajudar muito, né? Trabalhar com indicadores. Com certeza. E precisa exatamente de uma visão ampla do negócio, uma visão ampla do mercado. Acho que o segredo é esse, você ter essa visão ampla do negócio. E cada mercado, ele se comporta de uma forma. Perfeito, isso mesmo. Os mercados são muito diferentes. Exatamente, exato. Bom, Elson, como eu comentei lá no começo, você também já desenvolveu 4 e-books, né? Sim. Mas esse livro aqui eu não consigo achar ele como e-book, né? Somente físico. Não. Para quem está querendo o livro brabo, onde que eu consigo hoje mais informações? Onde que eu consigo
ter acesso a essa quantidade de informação que você disponibiliza hoje gratuitamente na internet? Cara, hoje Brabo, você encontra ele, se você quiser, um Brabo, e você vai precisar de um Brabo, né? Que Brabo é uma etimologia que pessoas que têm 18 a 38 anos escolheram esse nome. Não foi dado por mim. Né? Eu realmente pedi emprestado a essas pessoas. Né? Que Brabo é você que está aí. Se você hoje no www.livrobrabo.com.br, né, você encontra o livro Brabo. Também está no meu Instagram, né, o Welson Barbosa, né, _ oficial. Está no meu YouTube também agora, tem um link na descrição do YouTube lá, @Welson Barbosa _ oficial. E aí tem um link agora no YouTube que você possa adquiri-lo. Ele também está entrando agora na plataforma da leitura, né, que é um parceiro, também está na editora Assis, também, que você pode encontrar. E em breve aí vai estar no Amazon. Apesar que o meu primeiro livro, que eu escrevi durante a pandemia, está lá, também lá no Amazon. E eu falo isso com muito carinho sobre Brabo. Brabo é uma troca de experiência, né? 25 anos de vivência que eu consegui colocar aí em algumas páginas, né, e entender, né, que a gente dividir experiência com outras pessoas é importante. Então, assim, se você clicar agora, entrar no site do livrobrabo.com.br e lá no cupom promocional você escrever frete Brabo, o frete é por minha conta. De graça. Tá? E eu mando Brabo para você, né, autografado com o maior carinho do mundo, e é um autógrafo que daqui a um tempo valerá milhões. Tá certo, então, Elson. Então, eu agradeço aqui a sua presença aqui hoje. Desejo muito sucesso para o seu livro, para a sua vida como um todo. Você sabe disso, é mais do que um convidado, você é um amigo, você é um parceiro. E espero que, a partir daqui, né, desse primeiro episódio, a gente possa construir junto vários outros episódios e agregar muita informação, muito conhecimento de pessoas para pessoas. Tá. Só para a gente terminar, né? Jabu tá aqui, a gente se sente parceiro. Aqui é troca de ideia entre dois caras que gostam mutuamente um do outro. Eu vou te perguntar agora o seguinte: qual a frase você queria terminar esse pod brabo aí? Qual a frase que você queria? Te peguei agora, né? Bom, tem uma frase que eu tenho carregado muito comigo, que muitas vezes a gente está ansioso e quer mudar tudo de uma vez. A gente quer mudar completamente a nossa vida, mas mudar completamente não vai trazer um resultado imediato. Então, eu falo que pequenas rotinas trazem grandes resultados. Então, se você quer mudar a sua vida, comece pouco a pouco. E é isso que eu carrego comigo. Se você quer se tornar um líder, se você ainda é um assistente, um analista, e você mira a liderança dentro de uma empresa, comece pouco a pouco. Comece praticando pequenas rotinas, fazendo pequenas ações todos os dias, um pouquinho de cada vez, para que a somatória dessas pequenas ações, no longo prazo, ela se torne um grande resultado. Deixe a ansiedade para lá. Então, foque sempre em mudar de pouquinho em pouquinho para ter um grande resultado. Cara, adorei que você falou. E para a gente finalizar... Qual que é a frase que você poderia deixar aí para o pessoal que está ouvindo a gente? Vai muito de encontro que você falou. A frase é: você que está aí, que você tem um problema pessoal, você que tem um problema familiar e você que tem talvez um problema na empresa ou um problema no seu negócio, eu só posso te falar uma coisa para você. Nenhum problema resiste a um bom plano de ação. Eu vou repetir de novo. Nenhum problema resiste a um bom plano de ação. Isso que eu estou falando está em Brabo. Tá? Não é um mantra que eu carrego comigo, que para qualquer problema, se você faz um plano de ação, você resolve ele. Talvez você fale: não, Elcio, não consigo resolver. Talvez a morte você não consiga resolver. O resto, se você estiver vivo, você vai resolver. Tá bom? Encontre isso em Brabo, tá bem claro em detalhes essa resolução de um problema. Bom, pessoal, então a gente vai ficar por aqui. A gente agradece aí a presença do Elson. Agradece também por você que está assistindo a gente. Compartilhe, então, esse vídeo. Compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que se desejam se tornarem líderes dentro do mercado que elas atuam,
para que a gente possa continuar construindo, continuar colaborando e trazendo mais informações para todo mundo. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.